Vamos direto ao ponto. Nessa análise, a gente vai mergulhar em um tema que afeta a rotina e o bolso de milhões de brasileiros: o impacto real da Lei nº 14.181 de 2021. O nosso foco principal aqui é desmistificar e entender exatamente como essas atualizações criaram um verdadeiro escudo para proteger os consumidores daqueles fardos financeiros que, muitas vezes, parecem simplesmente impossíveis de carregar. E para que a nossa compreensão seja a mais clara possível, vamos basear essa investigação direto no material didático oficial. A ideia é entender as regras do jogo e os conceitos jurídicos de forma bem objetiva e técnica. Nós vamos analisar como os direitos estão desenhados no papel, sem tomar partido, apenas traduzindo a estrutura dessas normas para o nosso dia a dia. Para o nosso papo fluir bem, o roteiro vai passar por 5 pilares rápidos. 1. Entendendo o superendividamento. 2. Garantia do crédito responsável. 3. Prevenção e educação financeira. 4. Protegendo o mínimo existencial. E 5. Como repactuar as dívidas. Começando pelo pilar número 1, entendendo o superendividamento. Olha, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer que no mundo moderno, ter uma dívida, fazer um crediário, passar o cartão, é uma parte absolutamente normal da vida em sociedade. O problema mesmo começa quando uma linha bem específica é cruzada. Existe uma diferença jurídica imensa entre o endividamento comum, que é só o fato de ter parcelas ativas, e o superendividamento. Essa palavra mais pesada define o momento exato em que um consumidor, agindo de total boa-fé, literalmente perde a capacidade de pagar o que deve sem sacrificar sua própria sobrevivência. Ou seja, é quando pagar um boleto significa não ter dinheiro para comida ou para o aluguel no final do mês. E a situação ficou tão grave na nossa economia que a lei precisou agir de forma enérgica. Essa lei de 2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor e incluiu lá no artigo 6º, inciso 11, o seguinte: garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial. Isso não é só um texto bonito, tá? Essa simples inclusão mudou todo o cenário, criando direitos fundamentais que simplesmente não existiam antes. Só que ter a lei no papel é uma coisa. Agora, a dinâmica do mercado financeiro na rua é outra completamente diferente. E aí surge a grande questão: como evitar o crédito predatório na prática? Como a gente impede que a armadilha se feche? E isso nos leva direto para o pilar número 2, a garantia do crédito responsável. A legislação foi muito perspicaz aqui ao entender que a solução não pode começar só quando a pessoa chega no tribunal. Tem que começar lá atrás, no momento em que o crédito é oferecido no balcão. O crédito responsável exige que qualquer empréstimo seja estritamente compatível com a realidade financeira atual de quem está pedindo. Em termos bem simples, a lei agora proíbe que as instituições fechem os olhos para o bolso do cliente. Oferecer crédito ignorando se a pessoa dá conta de pagar deixou de ser só uma prática comercial ruim e virou uma violação legal. Quer um exemplo clássico de como isso costuma dar errado? É quando alguém com uma renda super baixa, de repente recebe um limite de cartão absurdamente alto. Parece maravilhoso no primeiro momento, né? Mas essa facilidade é uma ilusão. Quando esse crédito é usado, somado aos juros gigantescos do mercado, o efeito é uma bola de neve totalmente insustentável. A dívida cresce muito mais rápido que o salário da pessoa, levando a uma ruína financeira quase certa. Caminhando para o pilar número 3, prevenção e educação financeira. O espírito da lei nesse ponto é totalmente proativo. A ideia não é só distribuir coletes salva-vidas depois que o barco já está afundando, mas sim ensinar a navegar. O foco é prevenir as crises. O acesso incrivelmente fácil e rápido aos cartões de crédito hoje em dia, sem uma análise real de capacidade, acaba sendo um gatilho muito perigoso. Isso estimula um consumo muito acima das possibilidades. Uma comprinha que parecia inofensiva no primeiro mês, quando bate nos juros rotativos, passa a devorar o orçamento da família inteira. Então, a prevenção quer justamente cortar esse mal pela raiz. O que nos traz ao pilar número 4, protegendo o mínimo existencial. De tudo que foi atualizado no código, esse é com certeza o ponto mais centrado na dignidade humana. O mínimo existencial é aquela barreira final, inegociável. É a garantia de que, não importa o tamanho do buraco financeiro, os recursos básicos para a pessoa sobreviver precisam ser preservados. A gente está falando do dinheiro do mercado, do aluguel, do remédio. A grande inovação é que nenhum processo de cobrança de dívidas pode deixar um ser humano sem esse mínimo necessário para viver.
E para que isso não ficasse só num conceito filosófico, a regulamentação estabeleceu um parâmetro numérico. O valor de referência indicado atualmente na norma aplicável é de R$ 600. Claro, a gente precisa entender que na prática do judiciário isso não é uma regra totalmente engessada, as análises variam caso a caso, mas a âncora, o limite de proteção desenhado na lei, está lá e está quantificado. E, finalmente, chegamos ao pilar número 5, como repactuar as dívidas. Agora, se o superendividamento já aconteceu, a lei oferece mecanismos muito práticos como rota de fuga. Mas olha só, é importantíssimo deixar claro, a lei não dá passe livre para ninguém dar calote, de jeito nenhum. O objetivo da repactuação é puramente reorganizar a casa, é criar uma estrutura viável, onde as dívidas vão continuar sendo pagadas, sim, mas ajustadas de um jeito que a pessoa consiga respirar. É encontrar aquele equilíbrio perfeito entre o dever de pagar o que se deve e o direito de conseguir se sustentar. Então, quando a gente junta todas essas peças, percebe que a arquitetura da lei é uma engrenagem super coesa. Começa lá atrás com o crédito responsável e a educação financeira, entra em ação no momento crítico com a prevenção, garante a segurança básica com a preservação do mínimo existencial e, por fim, dá uma saída real através da revisão e repactuação. É um kit de ferramentas completo contra a ruína financeira. Para encerrar a nossa análise hoje, eu deixo uma reflexão que resume bem o tamanho desse desafio. Se a lei agora blinda o mínimo existencial de forma tão contundente, como é que o mercado e os bancos vão ter que se adaptar para garantir que estão oferecendo um crédito que é de fato responsável desde o primeiro segundo? Essa é uma resposta que, com certeza, vai redesenhar as relações de consumo no nosso país daqui para frente. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou a nossa análise e até a próxima.